TV Araguaia apresenta Conversa com Ralum. Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um Conversa com Ralum. E hoje nós trouxemos aqui um convidado mais do que especial. Uma pessoa que tem demonstrado muito equilíbrio naquilo que ele conduz. E ele traz segurança, porque quando se fala em cidadania, em direitos dos cidadãos, é importante você ter confiança na informação que recebe. Está conosco aqui hoje o presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior, para bater um papo conosco sobre alguns assuntos que incomodam aqueles menos favorecidos. Tudo bem, Gedeon? Tudo bom, seu César, parabenizar pela iniciativa. O senhor é sempre um grande precursor, um grande inovador, se reinventando, na verdade, na comunicação. Confesso que fiquei surpreso aqui com a iniciativa, com o alcance da TV Araguaia, da Araguaia TV, e como tem chegado uma boa informação, um conteúdo de qualidade para os tocantinenses através dessa iniciativa aqui hoje, discutindo a cidadania. Pois bem, nós estamos também muito confiantes, achamos que a gente precisava resolver, Gedeon, um problema crônico desse Estado. O Estado tem 33 anos, mas nós temos praticamente metade das cidades tocantinenses que não recebem um sinal de um canal de televisão gerado no Tocantins. O Bico Papagaio todinho recebe um sinal da Globo do Maranhão. O sudeste do estado, uma boa parte do Distrito Federal. E as pequenas cidades não recebem sinal de ninguém. Só recebe pela parabólica e pega uma rede nacional. Portanto, não sabe o que está acontecendo no Tocantins. Então, a TV Araguaia surgiu para preencher essa lacuna. Porque o cidadão, através da internet, ele acessa o nosso canal e nós vamos fazendo... dando como prioridade programação só tocantinense. Nós somos enjoados, só falamos do Tocantins. Aqui não tem espaço para outro estado, não. E o exemplo disso maior é você, como presidente da UAB, nos dá essa honra de nos visitar aqui hoje. Grande oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre cidadania, agradecer a oportunidade de estar aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sempre digo publicamente, quando tenho a oportunidade, que tenho uma grande admiração pelo seu trabalho como homem público, como grande compromisso que tem com o desenvolvimento do Tocantins, seja através da iniciativa pública ou iniciativa privada, é um grande estímulo, com grande referência que é, para nós representando a Ordem nesse momento, é uma grande oportunidade. Falar de cidadania, quem é presidente da Ordem é quase pleonasmo, é falado que é a essência da própria instituição. Então, para mim, é um grande prazer poder estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre a cidadania no estado do Tocantins nessa oportunidade. Tá bom, o Gedeon está elogiando muito, é porque ele está achando que o cachê aqui é bom. A hora que ele vê que não tem cachê, ele vai te aborrecer. Mas, Gedeon, vamos falar de uma coisa que preocupa não a mim. Eu ouço demais das ruas as pessoas falarem, interpelarem. No passado, eu mesmo fui uma das pessoas que ajudei muito, enquanto pude e tinha poder para isso, para o restabelecimento da defensoria pública, porque eu entendo que a população mais carente necessita desse serviço. Foi restabelecido, mas depois a defensoria foi conquistando tantos benefícios e foi crescendo que parece que se afastou da população mais carente desse estado. O que eu ouço na rua das pessoas reclamarem isso, procede? Na verdade, eu sou um grande entusiasta da defensoria. Eu ouvi dizer uma vez que exercer representação é compreender um pouco as incompreensões. Há uma certa incompreensão sobre as críticas e as manifestações que a Ordem dos Advogados tem feito em relação à defensoria pública no estado do Tocantins. A Ordem tem um reconhecimento pelo papel importante que a defensoria tem, e não poderia ser diferente, uma instituição constitucional como a Ordem como o Ministério Público e tem um papel importante e
e precípio quando se fala de cidadania também no estado do Tocantins. O estado do Tocantins é um estado que tem um potencial muito grande de desenvolvimento, mas um estado carente, de uma população carente. Então essas instituições têm um papel realmente muito importante na promoção da cidadania no estado como o Tocantins. Mas a Defensoria Pública no nosso estado, na nossa avaliação, ela deve ser reavaliada, deve ser rediscutida a esse formato que se estabeleceu no estado. E isso se dá dentro de um contexto propositivo, tanto é que esse modelo que é adotado no estado do Tocantins não tem nada parecido no Brasil. Não tem nada em São Paulo, não tem nada parecido em Santa Catarina, não tem nada parecido no Rio de Janeiro, não tem nada parecido no Distrito Federal ou Goiás. O modelo foi criado na concepção tocantinense e essa concepção é a que é a nossa grande crítica. É um modelo caro, um modelo que custa mais de 200 milhões anual para o estado do Tocantins, porque trata de erário, ele é mantido por o erário tocantinense, que vem de recursos da administração pública. Esses 200 milhões é o orçamento deles? É o orçamento. São mais de 124 milhões de reais. Ele se gasta só com folha de pagamento e com pessoal, né? Prestação de serviço de pessoal. Isso não sou eu que estou dizendo. É uma pesquisa da própria Defensoria Pública que está disponível hoje no Sistema Nacional. Então, é uma instituição extremamente cara, uma instituição extremamente ineficiente que não promove a cidadania. E como o senhor ali, quando abriu o programa, falou, no Tocantins nós já temos 34 anos. O Estado já tem 34 anos. Eu acho que nós já passamos da fase de só termos experiência e não termos resultado. A Defensoria Pública é uma experiência mal sucedida no que toca à eficiência administrativa no nosso Estado. Vamos trocar em miúdo, porque às vezes nossa população não consegue entender essa linguagem. Quer dizer que a missão dela é atender as pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Exatamente. E as pessoas chegam lá e não conseguem ser atendidas, é isso? Na verdade, assim, se entrega um produto com essa concepção de que fosse mais carente, mas, na verdade, o atendimento hoje da Defensoria Pública no Estado ele é ineficiente sobre dois aspectos. Um, que a gente não pode deixar de pontuar, ele é muito caro. Ele é um serviço extremamente caro em qualquer concepção, seja sobre a ótica, se for olhar do custo dele orçamentário, ele custa 2% do nosso orçamento fiscal. Para você ter uma ideia, em qualquer outro estado da federação se fala de 0,5%, 0,6%, 0,7%, aqui se custa 2% do nosso custo fiscal só com a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. E isso é uma concepção que, na visão da Ordem dos Advogados, deve ser repensada. Dá para se fazer isso de uma forma muito mais barata, tem alternativas para isso. Outros estados como Goiás, Santa Catarina, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, adota outros formatos que são muito mais baratos. Uma segunda crítica é o alcance à população mais carente. Ela, com o tempo, e até pelo formato que hoje o sistema judicial adota, que é telepresencial, é de centralizar toda essa parte de atendimento nas maiores cidades, ela se distancia exatamente das cidades mais pobres, que são as cidades mais distantes, as mais longínquas, as mais carentes. Onde o povo precisa mais. Exatamente. Onde que exatamente é onde a população precisa mais, é onde a Defensoria Pública hoje não está. E alguns fatores no estado do Tocantins são sintomáticos. Por exemplo, não se tem Defensoria Pública em Tocantina, porque lá, ao contrário do que a Defensoria fala, a Defensoria alega, depois da minha última manifestação, eu vi alguma coisa na imprensa, a Defensoria respondendo, diz que está em 100% das comarcas do estado. Ela está de forma itinerante ou trabalhando de forma sazonal, mas ela não está no dia a dia. E a cidadania não tem hora, não tem momento, não tem final de semana, não tem feriado. A cidadania ela é diária e ela não consegue estar lá, ela consegue estar instalada só nas grandes cidades, nas maiores cidades, acompanhando a administração do sistema judicial, que tem uma tendência, em razão do processo eletrônico, em estar só nas grandes cidades, se distanciar das menores cidades. A Defensoria Pública também, nesse aspecto, ela é ineficiente, ela é inoperante, deve ser repensada, porque ela tem um outro prisma, ela é um prisma do mais carente. E eu dou outro exemplo, seu César, para poder refletirmos sobre esse papel da Defensoria Pública.
No Tocantins, onde é exatamente a região mais, onde se encontra basicamente uma região muito carente, muito que precisa muito da assistência jurídica gratuita, especialmente nas unidades prisionais. Ali se tem uma carência em todos os aspectos, ali é um estado de vulnerabilidade presente o tempo todo. E nos sistemas prisionais, nós temos 50% hoje do estado do Tocantins presos e presas sem decisão final, sem decisão com trânsito em julgado. Isso demonstra o quê? Que 50% da população carcerária do estado, boa parte dela poderia estar solta ou poderia ser reavaliado a decisão de prisão para essa população. E estão lá por falta de assistência jurídica gratuita, porque não tem recurso para contratar um advogado privado e a Defensoria Pública também não lá, pouco vai para atender às unidades prisionais. Isso demonstra o quanto a população carente do nosso estado hoje carece de assistência jurídica gratuita com eficiência e mais presente. A Defensoria Pública não tem feito esse trabalho. Esse assunto aí é preocupante, mas nós, em televisão, tem uma coisa assim que às vezes nos contraria. Quando a conversa está boa, tem que parar porque é hora do intervalo comercial. Nós vamos dar uma paradinha rapidinho e voltamos já já. E não saia aí do seu sofá, porque esse assunto é muito interessante. Estamos apresentando Conversa com Halum.